Esperando ele entrar. Voltou, Bruninho. Voltou. Então, só para terminar a questão, Uhum. nesse sentido, o Kant, por exemplo, precisa ser, né, enriquecido, né? O Kant não me basta. A gente tem uma herança que é escravagista, uma herança, a gente pegar o Sérgio Buarque lá, que é cordial, que faz parte da personalidade, da psique nacional sendo construída pelo empresário, um empresariado que é muito pouco liberal, né? O Brasil tem suas particularidades, esse liberalismo que nunca existiu. Se Weber via a ética protestante no espírito do capitalismo, o Brasil tentou fazer um Estado liberal com princípios do catolicismo com escravo. E isso é herança. Isso é herança. Então eu preciso também de outros elementos para. Por que que o empresariado brasileiro é tão pouco liberal? Porque ele é herdeiro de uma tradição que volta. Ela volta, ela não é questionada. Não constroem-se certas estruturas para questionar a forma como o povo brasileiro foi construído. Então, esse empresariado brasileiro, esses donos de banco, mas também das grandes e dos pequenos negócios também, por que não? São herdeiros desse pensamento muito pouco refletido, né? E com muito mau Professor, caratismo. só um minuto que o professor não está aparecendo, eu acho. A imagem está travada. Tá? Me chama de Acho novo que aí. tá. Vou inserir novamente. Obrigado aí a quem me avisou que ele tinha sumido. Vamos ver se agora ele aparece. Foi? Aí, voltou. É. Foi, Todo gente? mundo Foi, né? está vendo. Não? Como não? Foi? Para quem não aparece, Foi. Foi. Camila tá vendo aqui também, ela falou que agora foi. acho que agora foi. Show. Foi. Continuando. É, mas é, mas é isso, assim. A gente pode pensar filosoficamente sobre essa irracionalidade do empresariado brasileiro, ela tem história, ela tem origem, ela tem fundamento. E se a gente não questionar esses fundamentos, se a gente não botar eles explícitos na nossa frente, a gente nunca vai conseguir mudar, né? Não tem um projeto civilizatório aqui no Brasil sobre, sei lá, cultura de valores democráticos e cívicos, né? Não, aqui é. O Gilberto Freire em Casa Grande Senzala dá exatamente esse recado. Onde não, o Estado não chega, onde não tem a atuação do Estado, levando o básico, né, levando o fundamental, quem manda são os senhores da Casa Grande. Né? A lei que é feita na ausência do Estado é feita pelo patriarca, dono da propriedade dos escravos. Que não é esse Brasilzão, senão uma Casa Grande? Ainda. Né? Então, só para responder aquela pergunta lá sobre os banqueiros. Provocaçãozinha de. Beleza. Enquanto não me mandam as perguntas lá aí da caixa de perguntas, eu vou fazer uma que nós do PET elaboramos. E, Tá. bom, quais seriam as possibilidades de resistência frente aos ataques às universidades, humanidades, mais especificamente a filosofia, né? O governo federal tem... Ou seja, qual que seria um posicionamento de resistência, assim, que a filosofia deveria adotar nesse momento, se é que ela tem que adotar, é o papel dela, enfim, Uhum. mais ou menos, não sei se deu para entender. Sinceramente, não sei. Não tem o que fazer. Possibilidade tem, no campo da lógica, no campo das possibilidades, resistência armada, revolução, tudo é possibilidade. No Brasil, é muito improvável que haja resistência, que haja algum tipo de revolta de grande proporção.
tem muita panela, né? A gente gosta de tocar panela em tudo quanto é lugar. Isso não muda nada, porque você bate panela, o Bolsonaro não sente. Ele nem ouve. A única forma, eu acho, a única forma, e a gente resiste da forma como a gente pode. A filosofia, quanta nota de repúdio, a ANPOF, os reitores das universidades, os chefes dos departamentos em conjunto com seus colaboradores, quantas notas de repúdio, quantas palestras sobre, quantos artigos sobre, quantos eventos sobre, esse aqui pode ser caracterizado como uma resistência, mas isso não serve para nada, gente, na boa. A única coisa que serve, a gente ainda não conseguiu construir. O último capítulo do Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque, chama Nossa Revolução. Vocês sabem, mas o Brasil nunca teve uma revolução. Nunca teve uma revolução. A gente teve um monte de revoltas mal sucedidas. Nossos mártires sempre são os mártires que perderam. O Brasil não teve uma revolução burguesa. O Brasil nunca teve uma revolução popular. O Brasil teve levantes, revoltas, mas acabou por aí. A única coisa, e eu concordo com o Sérgio Buarque, é consolidação de uma democracia que consiga ganhar pelo voto certos programas e certas propostas. Só que o brasileiro não sabe, não cultivou a noção de democracia. A gente é personalista, faz parte dessa herança nossa. A gente vota em pessoas que podem nos beneficiar individualmente, particularmente, ou das quais a gente tem uma certa veneração fanática, mítica. Então as pessoas votam no Lula, não no programa nacional do PT. As pessoas votam no Ciro Gomes, não no programa nacional do PDT. As pessoas votaram no Bolsonaro, não no programa nacional do PSL, que não tinha. As pessoas não lê programas, não têm propostas. As pessoas votam no pastor, porque é da igreja delas. As pessoas votam no Zezinho do Gás, porque mora no bairro. Votam na galera que foi amiga de infância. Não tem como mudar se a gente não tiver a democracia, como disse o Bobbio, como um valor. Democracia não é só um regime político. A democracia tem que ser um valor em comum sendo construído. Né? A gente não cultiva a noção de cidadania. Por exemplo, a gente não sabe o que é a república, o que é um Estado nacional liberal, cujos poderes estão bem distribuídos, e eles precisam supervisionar os outros poderes. Os poderes são separados, mas cada um supervisiona o outro. Não, a gente acha que o presidente é rei, que ele pode fazer tudo, qualquer coisa, que ele deve fazer isso, e quem discordar tem que prender, matar. A gente viu uma reunião ministerial esses dias que é a representação do povo que colocou esse governo lá. Aquilo não é um acidente de percurso, aquilo é a culminação do personalismo na política, da individualidade ultra. Os Estados Unidos não é ultra individual. Ultra individual é o Brasil. Eu só voto naquele cara que vai falar coisas para mim. Ele votou naquele cara e aquele cara está aí. Então como que a gente resiste a isso? Acho que não tem outra alternativa senão no voto. Ou na revolução. Só que nossos revolucionários não são revolucionários porque ninguém nunca faz revolução. Fazer reunião no DCE, fica no DCE. Né? Ninguém vai pra rua. Ninguém faz nada. Porque a gente tem um cansaço ontológico. Né? E esse cansaço faz com que a gente lute só pela goela. E chega na hora de votar, um monte de gente lava as mãos. Né? O nulo e o inválido ganham essa eleição. Os votos nulos e os votos inválidos que ganharam essa eleição. Um país desse não vai dar certo nunca. Então não adianta a filosofia fazer nota de repúdio, não adianta a gente pensar os fundamentos da legitimidade do poder no Estado brasileiro. A gente pensa, está lá escrito, um monte de coisa. Eu tenho um texto, por exemplo, um capítulo no livro que o Evandro organizou, que chama Da Banalidade dos Homens de Bem. Falando sobre como o Brasil é muito próximo da Indonésia, do ponto de vista do pensamento político. A estrutura político-partidária também do Brasil é muito perto da Indonésia. E como a gente construiu uma certa psique, eu usei Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, enfim, para pensar o Brasil. E é isso que é o Brasil. Né? O Sérgio Buarque também estava lá pensando isso. E isso é o Brasil. A gente é particularista, a gente é mau,
Por quê? Porque a gente é incapaz de pensar do ponto de vista do outro. Essa é a banalidade do mal. Capacidade de pensar do ponto de vista do outro. Ser cheio de clichês. A nossa política é um clichê. É tudo clichê. Né? Bandido bom, bandido morto. O mito tá certo. Eu gostei da reunião porque eu também falo palavrão. Sabe? Isso é a incapacidade de pensar, assim. Porque eu entendi o que ele falou, porque ele fala palavrão igual eu, porque ele quer matar bandido, eu também quero, e porque ele é contra o PT, eu também sou, não gosto de bandido. E assim as coisas acontecem. E como resistir a isso? Eu não sei. A gente está resistindo desde sempre, mas não é a gente que resiste, né? É o povo organizado, né? A gente não tem a noção de povo. A gente romantiza a noção de povo brasileiro. Não tem povo brasileiro, né? O Darcy Ribeiro falou muito bonito sobre o povo brasileiro. O povo brasileiro é essa representação de que está aí. A esquerda e a direita. Essa que é a questão. O Lula, ele é uma personalidade, ele é um pai, ele faz parte de uma iconografia familiar, entende? Não o projeto nacional, é o projeto do Lula. Não é o projeto nacional, é o Bolsonaro. O Bolsonaro, inclusive, é um presidente sem partido, então ele não tem projeto. É um tio do churrasco que governa o Brasil. E as pessoas aplaudem, não vem falar, mas a maioria não concorda. Se a maioria não concordasse, não estava lá. Porque quem escolheu lavar as mãos é porque em grande parte concorda com aquilo. Eu não vou votar, mas se ganhar, não ligo. Por quê? Porque, né, me diz mais do que o candidato oposto. Ou qualquer um dos outros candidatos que estavam à disposição. Então, como que eu resisto a Hannah Arendt chama isso de ralé. Não é povo, é a ralé. Ela é violenta, ela é organizada como milícias, né? Gessé Souza tem um livro chamado Ralé Brasileira. Tem noção de povo. Né? Um povo que pensa a partir de valores cívicos e em um certo conjunto, uma construção comunitária, tenta direcionar o país. Não tem, é cada um por si aqui. Aqui é a Casa Grande que manda. Eu fico pensando, tem um cara chamado Oliveira Viana, um pensador social brasileiro, ele do positivismo, né, a herança do positivismo, chamava do autoritarismo instrumental aqui no Brasil. Ele escreveu que o Brasil não tem as condições históricas, o povo brasileiro não tem as condições históricas e objetivas para se auto-organizar. Então é o Estado que tem que obrigar. Então o Estado vai ter que organizar o povo como povo, a identidade cultural desse povo tem que vir do Estado, o Estado tem que obrigar, porque o povo não tem condições de sozinho se organizar. Aí a gente sempre fica puto com Oliveira Viana, né? Porque essas ideias são um fundamento da Escola Superior de Guerra, dos golpes de 30 e de 64. Essas ideias estão por lá. Aí você olha, pandemia, o Estado falando, fica em casa porque não tem remédio, não tem vacina e vocês vão morrer. E estão morrendo, mais de 20 mil morreram. Aí você fala, pô, o Oliveira Viana tem que te acertar a razão, porque se o Estado não obrigar essa gente a pensar no outro, mas é muito triste a gente concordar com esse tipo de pensamento, porque o Estado tem que dar porrada na galera para ficar em casa, porque senão essa gente vai matar cada vez mais inocentes. Como que eu me organizo contra? Como que a filosofia tem poder contra isso? Pelo discurso e pelo pensamento? A gente pensa, a gente fala, a gente mostra. Mais que isso, enfim. Não sei se eu respondi, Bruno. Creio que é uma boa resposta, sim. É uma questão muito próxima também, né? A gente fala muito sobre isso. A filosofia tem que ter aquela paciência, calma, Pois é. analisar de Tem um livro do professor Salinas chamado Retrato Calado. Ele era professor na USP. Ele foi brutalmente torturado pela ditadura, assim. Ele não morreu na hora, mas ele escreveu esse livro, Retrato Calado, que é o retrato da tortura dele. Ele falou, essa dor que ainda dói, que vai acabar por me matar, e matou, é muito correta, porque numa hora ele fala, que poder eu tenho, a minha palavra, o meu pensamento tem contra o choque elétrico e a porretada na minha cara.
Eu vou lá argumentar contra meu algoz, o que eu posso fazer? Uhum. A gente faz o que pode, mas a gente não pode muito, né? E o dia que a filosofia utilizar o belicismo, a Hannah Arendt fala muito bem, né? A palavra é da ordem do pensamento, não é da violência. As palavras não podem ser usadas como armas, porque uma vez usadas como armas, elas deixam de ser pensamento, né? A arma é do discurso bélico, da violência. Se a filosofia fizer isso, né? Deixa de ser filosofia, mas às vezes a gente precisa da violência. Violência contra o Estado, uma violência para fundar o Estado, né? Violência fundante, terror fundante do Maquiavel. É ruim, né, falar de violência e tal, essas coisas, mas a gente pensa em que alternativa. Eu chego lá pro Bolsonaro e falo, ah, mano, tá matando um monte de gente. Seja racional, vai. Tá difícil. Né? O mundo todo tá mostrando que você precisa pensar um pouco mais. E aí? Tem muito o que fazer. De fato. Aí, professor, a próxima questão é a do João Vitor do PET. E é possível superar o paradigma estruturalista sem acabar confundindo argumentos com convicção? Cortou Isso uma porque... parte. Ah, tá, eu vou repetir. É possível superar o paradigma estruturalista sem acabar confundindo argumentos com convicção? Isso porque muitas vezes vemos afirmações do tipo: tal autor é neocantiano, tal autor é positivista lógico, etc., deixando passar qualquer análise profunda dos problemas, se deixando levar mais por polêmicas que pelo próprio texto. É, isso é algo muito comum, na verdade, né? A filosofia ela é tudo menos apologética ou questão de preferência. A Chauí fala muito isso. A política, mas a filosofia também não é uma questão de preferência pessoal ou de certas estampas que me fazem ter uma ligação afetiva ou não com um grupo de ideias, um grupo de autores, enfim. Quando a gente restringe o pensamento, quando a gente suprime uma forma de pensar, porque eu penso, aquela galera lá é neocantiana, aquela galera lá é positivista, aquela galera é europeia demais. Quando eu faço isso, eu estou simplesmente restringindo uma possibilidade de interligar certos conceitos, certos argumentos, certos problemas e pensar em conjunto. Claro que tem grupos de filósofos que vão se contradizer já desde o início, mas deixar de pensar porque um autor é neocantiano, eu não gosto do neocantianismo, então eu não vou nem ouvir o que essa gente está falando, eu caio numa questão de que filosofia é preferência. Eu gosto, e então eu vou estudar. Eu não gosto, então eu já nem vou ler, não vou nem tentar entender. Igual eu fiz aqui com o Oliveira Viana. Tem uma pessoa aqui que não gostou. Ah, vivi para ver alguém defendendo o Oliveira Viana. Nessa questão, eu sou esquerda. Pô, eu fundei um partido socialista que tenta ao máximo ser o mais plural possível. Mas eu tenho que tirar. Eu detesto o Vélez Rodrigues, por exemplo, que foi nosso ministro da Educação. O cara é um bosta. Mas o cara tem textos sobre o pensamento filosófico brasileiro. Pô, que eu concordo com as coisas lá. O cara escreveu bem. Se vocês quiserem, inclusive, pensar sobre o pensamento, a história do pensamento filosófico brasileiro, o Vélez Rodrigues tem muito texto sobre isso, assim como o Antônio Paim tem. É documento, eu preciso ler lá para ver. E tem ideias que a gente vai retirar. É o que eu disse, conceitos não são verdadeiros e nem falsos. Conceitos são adequados ou inadequados para pensar certos problemas. Então é isso que a gente precisa fazer. Você tem que ser aberto à validade ou invalidade de certos argumentos e ver se esses conceitos fazem sentido. Se não fizer sentido, você abandona, mas você não vai abandonar porque o cara é neocantiano ou porque ele é pós-estruturalista. Foucault não é filosofia, então eu não vou nem ouvir o que ele tem a dizer. Eu ouço demais isso. Sobre o Montaigne. Montaigne não é filósofo, ele é literato. Fica quieto, Ernesto. Vai lá ler aquele texto lá. Você não leu? Então é assim, eu preciso ler as coisas. Eu passei pro quarto ano lá no ano passado o Olavo de Carvalho, pô. A gente tava falando de fenomenologia. A gente viu que é uma bosta? Viu. Mas a gente viu que é uma bosta. A gente viu que lá não tem nada. Eu não vi no Facebook falando que é uma bosta, eu falei, então é uma bosta. Eu fui lá ler. A gente constatou.
há uma diferença muito grande. Gilberto Freire, por exemplo, defensor da ditadura de 64. Eu não vou mais, não faz mais sentido ler Casagrande Senzala, eu vou abandonar isso, eu vou abrir mão disso. Uma coisa é eu não ler o Alfred Rosenberg, o filósofo do nazismo da pureza do sangue. Né? Aquilo lá não é filosofia, nem pensamento nenhum. Aquilo lá é ódio. Outra coisa é eu me servir de autores que fazem sentido. E talvez possam me oferecer significados importantes para entender a realidade. Mas eu preciso ler, eu preciso avaliar. Então, eu não entendi o paradigma estruturalista só na pergunta, mas tudo bem, eu acho que eu responderia assim. Não, sim, se o João quiser especificar aí, daí ele me manda melhor sobre essa questão do paradigma. Ô Ernesto, eu já respondi a sua pergunta na outra live. Sinto muito se você dormiu aí. Ele tá, na verdade, ele mandou aqui mesmo, a próxima, inclusive. Diego, filosofia brasileira é diferente de filosofia feita no Brasil. A ideia de filosofia brasileira pressupõe que haja uma identidade, ou pelo menos uma semelhança de família, naquilo que é produzido. Caso contrário, como já te disse várias vezes, se o critério para definir a filosofia brasileira é o passaporte, ou o lugar de onde se escreve, o conceito não serve para muita coisa. Ninguém fala, vou ali escrever um pouquinho de filosofia brasileira, já passei a manhã escrevendo filosofia europeia. Ampliar o cânone, pensar as injustiças epistêmicas, pensar uma noção de racionalidade abrangente e não meramente dedutiva, tudo isso, entendo, tem sentido particular na nossa realidade latino-americana. Mas isso é simplesmente fazer filosofia, não filosofia brasileira. Repito, se o critério de filosofia brasileira é filosofia feita no Brasil, ele é vazio. Esse foi o apontamento dele. Concordo, Ernesto, exatamente isso que eu falei na live, caramba. Não há filosofia brasileira. Tanto é que é uma pergunta, né? Há filosofia brasileira? Se há um critério, ele só pode ser o porque a gente faz no Brasil. Mas também ele é vazio. Eu usei o seu conceito, Ernesto. Porque se fala filosofia brasileira, alemã e tal, é redutível à noção simples de filosofia. É filosofia. É filosofia. Assim como medicina na China ou aqui no Brasil, é medicina. Então, eu discordo também dessa. Tem muita gente na filosofia da libertação também, tentando construir um pensamento latino-americano, que estabelecem que a filosofia não tem um conceito universal. Eu sou desses que crê que o conceito da filosofia ele é geral, vou falar de universal, ele é universal. Fazer filosofia é uma e outra coisa. É uma só coisa, na verdade. Só que quando eu faço no Brasil, se eu quiser chamar que isso é filosofia brasileira, o único sentido de fato, é o passaporte, né? Porque está feito na região chamada Brasil. Mas como a gente não fala mais de filosofia alemã, filosofia francesa, falar de filosofia brasileira também não faz sentido. Mas faz sentido falar de filosofia no Brasil. Como que a história dessa atividade foi inserida aqui e como é que ela foi se desenvolvendo. Mas é isso. Aparentemente cortou lá, mas, pô, Ernesto, depois eu respondo de novo. Bom, e aí, se vocês quiserem ir mandando mais perguntas, eu acabei perdendo as da outra live, né, que acabou. E aí eu tô esperando o pessoal me mandar aí, mas estão mandando. Só para... Se o professor quiser complementar, para reiterar, assim, o que eu penso é que não dá para falar de filosofia com uma identidade nacional, como se a filosofia mudasse a sua estrutura ontológica de acordo com a região na qual ela está sendo. Filosofia, ela é uma forma de atividade racional bem delimitada. Então, se eu faço essa atividade racional bem delimitada no Brasil, eu faço filosofia no Brasil. Se não, eu faço outra coisa. O Mário Porta, meu orientador, ele sempre falava assim: eu posso chamar, por exemplo, budismo de filosofia oriental, mas eu estou pegando uma palavra que é grega, um conceito que é grego, e enfiando essa categoria filosofia
num pensamento oriental que tem outros pressupostos, que tem outros fundamentos. Então, quando eu tenho essa necessidade de chamar, por exemplo, o que os tupi-guaranis fazem de filosofia, se eu tenho que enfiar esse conceito que é grego e europeu e depois, né, foi para o resto do mundo, se eu falar isso é filosofia, eu estou à força enfiando um conceito europeu numa forma, em uma estrutura de pensamento que tem outros matizes. Eu acabo forçando uma coisa. As coisas têm as suas proximidades, mas também têm suas diferenças fundamentais. Então, se a gente tiver noção de que é uma violência eurocêntrica, sim, aí eu querer obrigar esses pensamentos tradicionalistas serem chamados de filosofia, aí eu sou mais eurocêntrico do que qualquer outra coisa. Chegou uma pergunta do Alan. Professor, como o senhor vê esses filósofos populares que atuam no Brasil, tal como Karnal, Clóvis e até mesmo Olavo de Carvalho? Que consequências eles podem trazer para a imagem da filosofia brasileira? Então, primeiro que eu não chamo, tirando o Olavo de Carvalho, eu não chamo essa gente de filósofos. Ah, mas você chama o Olavo de Carvalho de filósofo? Chamo. Ele tem um projeto filosófico. Por pior que seja, por pior que ele leia a tradição filosófica, por pior que ele interprete, ele tem um projeto cultural, tem uma organização sistêmica da sua obra, propõe conceitos para se relacionar com certos problemas, sai aquela bosta lá. Mas tem uma proposta, né? O Karnal, o Clóvis, o Cortella, o Pondé, primeiro que eles não são da filosofia, né? Eles não falam para a filosofia, eles não colocam dentro da tradição filosófica do Brasil ideias e problemas que vão ser discutidos e debatidos. Eles são divulgadores da filosofia, no máximo. Eles divulgam autores, divulgam problemas, usam muito desses autores, desses problemas, para dar palestra em empresa, para ganhar dinheiro. O que eu não recrimino, não, mano. Se quisessem me pagar para ganhar dinheiro também, eu fazia. Só que isso não é filosofia. Uma coisa é eu chegar e falar, Jesus Cristo, o Clóvis tem lá, eu gosto do Clóvis. Jesus Cristo é o maior motivador como que é? O maior motivador da humanidade. Eu pego Jesus e vou falar de motivação. Estou fazendo filosofia, certo? Estou dando uma palestra, eu não tenho um problema definido, não tenho um pensamento radical sendo construído a partir de conceitos que vão lidar com esses problemas. Então tem uma diferença muito grande. Quem divulga os filósofos, a história da filosofia, e quem faz filosofia, porque eu preciso fazer alguma coisa com esses conceitos que eu interpreto, com esses problemas que eu levanto. Eu preciso tentar resolvê-los ou tentar explicitá-los a partir de conceitos filosóficos. Eu ressignifico eles. Eu dou um outro uso para o ferramentário conceitual. Se eu não faço isso, eu não estou fazendo filosofia. Eu estou repetindo o que o Aristóteles falou sobre felicidade. Eu estou repetindo o que, sei lá, o MacIntyre falou sobre virtude. E assim por diante. Assim. Se eu pegar a Hannah Arendt e explicar certinho o que ela entende por totalitarismo, eu não estou fazendo filosofia. Eu estou explicando o que a Hannah Arendt definiu, certo? Se eu pegar o conceito de totalitarismo e tentar entender a realidade contemporânea a partir desse conceito, aí eu estou fazendo filosofia. Eu estou levantando outros problemas. Eu estou me servindo da tradição filosófica para criar a filosofia. Esses grandes nomes pops, se não fazem isso, e não fazem, só ver os últimos livros e artigos que eles escreveram, eu tento acompanhar, não estão fazendo filosofia, eles estão divulgando ideias de filósofos e encaixando em textos mais acessíveis, e eu acho muito válido fazer isso. Isso faz com que as ideias circulem e tal, e possa surgir filosofia daí. Mas eles são meros divulgadores. E basicamente para ganhar dinheiro, né? Porque ganham uma grana lascada. Mas eu acho importante a existência dessas pessoas. Pelo menos um pouquinho de
da tradição filosófica percorre, né, a televisão, rádio, enfim, essas coisas. A empresa, pô, se tem lá uma aula de ética sobre o utilitarismo e o kantismo, que tem lá, o Clóvis tem algumas, pô, você vai lá numa empresa cheia de imbecil, você vai lá e fala alguma coisa interessante, pô, isso é válido. Isso aqui não é filosofia. Beleza? Acho que está respondida, né, Alan? É, uma pergunta do Gabriel Panisson. O que você acha da ideia de comunidade filosófica como a científica? Tal como. Se essa noção for aceita, Olavo ainda pode ser considerado filósofo, dado que ele não joga segundo as regras do jogo da comunidade? Não acho que a filosofia funcione assim. É, é, tem essa noção, né, de filosofia normal e depois uma comunidade que se organiza e aceita os paradigmas de uma certa ciência e tem é, uma certa aceitação para uma comunidade de especialistas. Porque a filosofia, primeiro, não é ciência. Então, não existem critérios de delimitação da filosofia como se existe o critério de delimitação na ciência. E esses critérios na ciência mudam porque a ciência muda. Então, como Platão e Aristóteles viam a ciência, é diferente de como Tomás de Aquino via a ciência, que é diferente de como Kant ou Descartes viam a ciência, diferente como Popper via a ciência, diferente como Kuhn via a ciência, o Lakatos via a ciência, enfim, o Feyerabend via a ciência. Então, a ciência muda, a forma como se faz ciência vai mudando, os critérios de delimitação também vão mudando. A filosofia ela não muda, ela faz exatamente a mesma coisa que faz há 2.500 anos. É um pensamento rigoroso e sistemático a partir de problemas muito bem construídos e se elabora argumentos a partir de conceitos para lidar com estes problemas. É filósofo e filósofo quem faz o quê? Quem faz isso. Se você atua fazendo isso, e não precisa fazer bem, porque aí você tem os bons e as boas filósofas, assim como tem as boas e os bons matemáticos. Né? Faz filosofia boa, filosofia de qualidade, quando seus problemas são explicitados, quando seus conceitos são adequados e quando a sua leitura da tradição for honesta e rigorosamente e sistematicamente construída. E aí você joga para o debate. Tem algumas obras que delimitam o que é a filosofia. O Deleuze tem, o Guattari tem, o Ortega y Gasset tem, enfim, o Heidegger tem. Mas no final das contas, todos dizem basicamente a mesma coisa que a filosofia faz. Ah, mas é muito diferente a filosofia deles. Mas se vocês forem ver o que eles fazem, é isso. Levantamento de problemas e racionalmente lidar, conceitualmente lidar com esses problemas. De N ordens, epistemológicas, metafísicas, ontológicas, estéticas, éticas, políticas, enfim, é pensamento fundamental e radical sobre questões gerais. Se faz isso, é filósofo. Ué, aí se faz bem, é um bom filósofo. O Olavo tenta, pelo menos. O Olavo tenta. Se for lá ver o Jardim das Aflições, é uma bosta de livro. Mas ele não está só repetindo coisas que gente falou. Ele repete e tenta dar um novo papel para aquilo, que é mal feito. Por isso que o Clóvis, eu não posso comparar com o Clóvis. O Clóvis tem texto sobre comunicação. Ele é um teórico da comunicação. Ele fez doutorado com o Bourdieu, então ele fala sobre a sociologia da comunicação e tal e tal. Tem textos de filosofia. Eles têm textos sobre filosofia. É diferente. Bom, tem outra pergunta do Gabriel, mas tem outra do Evandro, que parece que está mais relacionada com o que foi dito agora, que é como você encaixa o Olavo, né, terraplanista, nesse rigor todo que você aponta como próprio da filosofia. Então, aí eu faço essa distinção. O Olavo é um imbecil nas redes sociais, né? Ele fala um monte de merda. Mas quando eu vou lá para a obra dele, ele não está defendendo terraplanismo na obra, ele não está, ele está defendendo a partir de Platão e Aristóteles uma nova forma de ler, não sei o quê. É pouco rigoroso? Para ele é bem rigoroso. Ele tenta fazer. Ou, pelo menos eu quero crer que ele tenta fazer minimamente com um mínimo de honestidade. Ele é limitado, ele é autodidata, ele é ressentido, tudo isso entra no problema da filosofia dele.
Mas, pô, o Carl Schmitt é filósofo, ninguém nega que o Carl Schmitt é filósofo. Filósofo teórico do fascismo, defende absurdos, a noção de um inimigo interno que tem que ser levantado e tem que ser combatido, né? O que dá bojo para os regimes totalitários. O Rosenberg é um bosta. O Schmitt é um bosta. Mas ele é filósofo. Acho que ele erra nas análises, as análises dele são pouco rigorosas. Acho que sim. Mas eu não sei por que não chamar de filósofo, porque parece, igual eu falei, tem um purismo na filosofia. Só é filósofo quem é foda. Não posso admitir que a filosofia tenha esse caráter quase que sobre-humano, de gênio. Se a gente fosse gênio, a gente não faria filosofia, né? Ou se a gente fosse sobre-humano, a gente não faria filosofia. A gente tenta, tem gente que tenta e faz um monte de merda. Faz cagada. É pouco rigoroso na hora de analisar, mas tenta fazer alguma coisa. Enfim. Sabia que falar de Olavo de Carvalho ia gerar problema? O Brito não tá gostando muito da cutucada, né? Mas. Se o Heidegger é filósofo, gente, a gente É. não entende metade das coisas que ele fala, tem rigor nenhum, ele só fala umas merda lá. Tô Aí brincando, uma gente. mais Vamos uma, falar. assim, Diga, diga. tá, tem mais uma aproveitando o gancho, então, antes da do Gabriel. Aproveitando o gancho, quais podem ser impactos causados por uma filosofia mal feita e muito influente, como a do Olavo de Carvalho? Considerando, né? Impactos terríveis. Impactos que sabotam profundamente a racionalidade da nossa sociedade. Assim. Sabotam e muito. Porque, assim como, né, se eu pegar qualquer outro campo do conhecimento humano e usar para vontades particularistas ou a serviço de um princípio ideológico qualquer, enfim, eu posso convencer, gente. Filosofia, ela é persuasiva. Filosofia oferece argumentos que às vezes a gente, de maneira imatura, aceita. E a história da filosofia aí tá para mostrar tudo isso, tudo isso. Então, o perigo de um cara como o Olavo escrever as bobagens que escreve, eu não acho nem que é a filosofia dele que é perigosa. Porque se você lê essas bobagens que ele escreve, você ou falar, oh, beleza, o cara é um erudito, fala sobre um monte de coisa, ou você fala, não, tá, tem muita coisa mal lida, mal escrita. O problema do Olavo é a atuação política dele nas redes, nos jornais. Aquilo não é filosofia. Então, quando ele grita, ele fala que a Terra é plana, que a cloroquina é remédio, que vocês têm que sair do isolamento, que o Bolsonaro é a melhor coisa. Eu li hoje lá, o Bolsonaro é a melhor coisa que o brasileiro já fez. Você não está fazendo filosofia, mas é um cara que tem um certo alcance e que faz com que certas paixões sejam construídas em gente incauta. Mas a filosofia do Olavo, você lê lá os livros dele, você até se surpreende com o outro. Esse último aí, o que não lê para não ser, o que lê para não ser um idiota, esse é uma bobagem. Mas tem outros livros lá que você lê e fala, pô, o que é bom aqui não é novo e o que é novo é ruim. Mas não tem tudo isso. A atuação militante desses intelectuais é que é ruim, né? Mas também eu não sou nenhum conhecedor da obra total do Olavo de Carvalho. Pode ser que ele tenha um monte de livro aí filosófico tentando incitar o fascismo, coisa que eu não conheço ainda, né? Mas o perigo de ideias mal pensadas é fazer com que um pensamento mal organizado circule. Talvez por ser fácil, né? Ideias mais fáceis ganham mais popularidade do que ideias mais complexas, mais difíceis, que exigem um rigor um pouco maior, né? Eu vou parar de falar palavrão, Ernesto, desculpa. Fico fulo com essas coisas também. Ou seja, filhos do professor Ernesto, aproveitem, né, a live aí, livre de palavrões e adequada a todos os públicos. É. Aí, mais uma questão do Gabriel, aí não sei se pode ser a última, ou se tem mais
Não sei, pode ser a última, vocês estão se divertindo aí? Eu não sei, pessoal, lembrando que daqui uma semana, talvez tenha outra live, então vocês não vão ter que sentir muita saudade aqui da live do Pet Filosofia. Mas, enfim, vamos fazer mais duas, então, que o Gabriel, ele tinha mandado uma antes, e ele mandou Tá, uma agora, e aí, se mais alguém quiser, senão a gente fecha. beleza. Não acha que o nível de qualidade objetivo da educação do país em questão seja minimamente determinante na hora de escolher o que estudar? Ou seja, na hora de escolher estudar filosofia, por exemplo, Ah, claro. É de fundamental maneira. que a gente tenha, primeiro, uma educação bem consolidada, bem construída, democraticamente pensada e que cultive certos valores cívicos que toda democracia precisaria construir a partir dessa educação. Se a gente tem uma educação e a gente tem uma educação muito ruim no Brasil, uma educação básica muito ruim, seja privada ou pública. A gente tem pessoas muito bem formadas do ponto de vista de instituições, mas muito mal formadas do ponto de vista de uma própria busca pessoal do estudo, do rigor, da leitura. Tem um monte de professor, um monte de professor e professor que parou, pegou o diploma, decora livro didático e dá aula disso. Como é que você desperta a curiosidade intelectual e como é que você desperta uma vontade de pensar filosoficamente com gente assim dando aula? E é gente ideologicamente do nosso espectro também, gente que defende a educação pública, mas na hora de estudar, de construir métodos de ensino de filosofia, construir um método de diálogo com as outras disciplinas, assim, tirando uma soberba que o filósofo tem e uma preguiça de estudar um pouco melhor sobre as coisas, de ler as pessoas de fato, e debater com quem está escrevendo as coisas ou com quem lê as coisas. Se a gente tem essa educação, e não é culpa do Paulo Freire, porra, se tivesse o que o Paulo Freire disse nos livros dele, o que ele fez de fato na educação disseminado, estaria em muito bons lençóis. Mas a gente tem uma educação que é, primeiro, negligenciada pelo Estado, negligenciada pelos cidadãos e negligenciada pelos professores, que estão acomodados. Tudo bem, tem a questão do salário, tem a questão do incentivo financeiro para a gente se aperfeiçoar, não sei o que, não sei o que. Mas tem professor que ganha muito. Tem professor que ganha 5, 6 conto. Não sei vocês, a realidade de vocês, mas para mim quem ganha 5, 6 conto, ganha muito. Muito dinheiro. E isso em colégio privado também. Não está fazendo nada de filosofia, umas aulas que dá desgosto de ver, de falar que. Falei em sala. Se filosofia é isso, então tem que tirar a filosofia do currículo. Se filosofia é isso, porra, não me surpreende ter gente falando que tem que tirar a filosofia, porque isso não é filosofia. É decorar livro didático, fazer exercíciozinho lá, passar filme a aula inteira e aí? Então, uma boa educação estruturada faz com que a gente tenha uma boa filosofia sendo produzida, não só institucionalmente, mas também um pensamento mais disseminado, mais coerente, mais claro, mais preciso, disseminado na sociedade. Eu vi uma live esses dias, uma aula para o 9º ano. Não era de filosofia, mas, porra, fazia parte do currículo do básico, do 9º ano. Uma professora dançando, parecia o Barney, dançando e cantando musiquinha de criança de 4 anos. A culpa não é. A culpa é nossa que dá essas aulas. A culpa não é da pedagogia, a culpa não é tanto só do Estado. Mas é da gente que entra na sala de aula e fica fazendo bobagem, fazendo teatro. Não teatro como ferramenta para instigar a curiosidade, mas um teatro vazio, bobo, né? Beira a ser débil mental, sabe? Ficar batendo palminho, falando agora vamos cantar, sabe? Isso tem na filosofia. Eu fui estagiário de filosofia em escola. Eu via os professores e as professoras fazendo coisas que me dão vergonha, sabe? Porque a gente se esforça tanto para estudar, para ler os textos, para construir conceito, para
didatizar os conteúdos difíceis, e a gente vê que grande parte dos nossos professores, das nossas professoras, fazem muita coisa ruim, sabe? Você desmotiva, a filosofia não vai para frente. E assim por diante. Um bom projeto de educação, com bons incentivos para professores, também produzem boa filosofia. Né? Não adianta ter boas. Nossas instituições de ensino superior são muito boas. Muito boas. Mas a gente, às vezes, pisa na bola, né? Quantos ex-alunos viraram professores e eu vejo que não estão nem aí também para dar aula direito. Mas a gente tem o exemplo dos países que incentivam, que fomentam a educação e a filosofia. E a gente vê a diferença na capacidade de pensar sobre as coisas. Então faz um sentido do caramba fazer isso. Beleza, acho que está respondido, né, Gabriel? Sobre o ensino, filosofia e o ensino. E bom, tem essa última que eu acho que está mais relacionada com o que estava com o assunto anterior. Acho que ele queria pegar o gancho, eu acabei não vendo. Mas era qualquer consistência interna mínima de uma teoria é suficiente para a filosofia? Ou seja, para que a filosofia a veja como teoria, é isso, Gabriel? Acho que não. Né? Porque, inclusive, existem obras, não só livros, mas as obras das filósofas, dos filósofos, que não são coerentes internamente. Você pega um Nietzsche, não tem uma coerência sistemática interna na obra do Nietzsche. Não deixa de ser filosofia. O que há para fazer filosofia é uma certa disposição de pensar, ou tentar pensar radicalmente, a partir de conceitos que vão ter que lidar com problemas fundamentais. Problemas fundamentais de ordens gerais. Não vou falar sobre a Constituição do Estado brasileiro de 30 a 60. Isso é da ciência política, da sociologia. Mas a fundamentação do Estado Nacional. O que significa, qual que é o ser do Estado burguês nacional. Como que eu defino os Estados. Ou como eu defino a legitimidade do poder no Estado moderno. São problemas gerais, radicais. Eu preciso não só conceitualmente lidar com esses problemas, porque a filosofia não é mero jogo de conceitos lógicos, né? Precisa da materialidade da realidade, eu estou pensando na fundamentação do Estado, porque existem os fenômenos políticos do Estado, ou dos Estados. A filosofia produz problema a partir da vida. Todos os problemas que a filosofia produziu emergem da vida humana, material, né? A nossa existência neste mundo faz com que, em contato com o mundo, a gente produza problemas e tenta dotá-los de inteligibilidade. O critério para se fazer filosofia não é ter consistência interna. Tem muita coisa que tem consistência interna que não é filosofia. Tem muita ciência ou pseudociência que tem consistência interna e não é ciência. Por quê? O Nietzsche fala uma coisa muito interessante. A vida não é argumento. A vida não se reduz a certas proposições lógicas das quais eu deduzo consequências. Eu preciso dos argumentos e dos conceitos lidando com a materialidade da vida. E a vida é contraditória. A vida é contraditória. Está lá o Hegel e o Marx para não me deixar mentir. Né? Tá o Newton da Costa mostrando que o princípio da contradição ele pode ser subvertido e mesmo assim o argumento ser válido. Por exemplo. Então, não basta ter só uma consistência interna, lógica, fazer sentido logicamente numa estrutura proposicional. Os problemas eles têm que serem lidados de forma racional, mas às vezes tem que voltar atrás, voltar e falar, falei bobagem lá atrás, eu vou reformar, agora eu penso diferente. Eu estudo Montaigne, por exemplo. O Montaigne, dos primeiros ensaios a respeito da morte, é outro Montaigne dos últimos ensaios. Então,
tem um conceito lá, eu tenho que lidar com o problema da morte, com a mortalidade, como que eu lido com essa questão da morte. Se eu ficar com o livro A dos ensaios, né, da edição A dos ensaios, eu vou ver um Montaigne que diz que a gente tem que pensar na morte a todo momento para se acostumar com ela e tal, e tal, e tal. O último Montaigne está dizendo, não, acho que isso é meio paia. Eu preciso ter uma técnica da distração, igual o Pascal depois vai organizar. Eu preciso me distrair da morte, eu preciso desviar o olhar. Ela não pode estar constantemente presente, senão eu paro, senão eu entro em pânico. Não tem consistência interna, logicamente, porque tem uma contradição aqui. O Montaigne lá nos ensaios fala uma coisa e depois fala outra. Mas por que ele é filósofo? Porque ele está tentando lidar com um problema geral e tentando servir de certos conceitos para responder esse problema, né? O que a gente faz diante da morte, né? Como a gente age, como a gente consegue agir diante do absurdo da morte. Então não basta ter consistência lógica interna, porque a vida não é argumento, né? Os argumentos tentam dotar de inteligibilidade os problemas que emergem da vida. Mas uma estrutura puramente... Os problemas não estão voando na filosofia. Eu falo isso sempre, né? Tem um monte de problema voando assim no céu das ideias, eu retiro um problema e penso sobre ele. Não, a gente vive os problemas. Vez ou outra, a gente retira esse problema e dota ele de inteligibilidade. E tenta dar um sentido conceitual a esse problema. Para que a gente, de fato, dote a vida de sentido. A filosofia é uma prática racional e discursiva, que por argumentos tenta fazer com que a vida seja dotada de sentido. Quem está falando de intencionalidade ou do fundamento da matemática também está tentando dotar essa vida de sentido. Tem que ter sentido essa atividade, né, formal, chamada matemática, que tem que dizer respeito à minha vida. Bertrand Russell que o diga, né? Enfim, acho que dá para pensar a filosofia não em meros termos lógicos semânticos, de uma consistência interna. Tem que ter consistência, mas às vezes não tem aquela consistência interna dura, mas é uma filosofia que está tentando produzir respostas para certos problemas, ou tentando dotar de inteligibilidade certos problemas. Entendi. O Gabriel ele fez a contraposição de que, mas parece que segundo o que o professor apresentou, aquele que não se conecta em nada com o mundo, tem apenas, ou seja, que tem apenas consistência interna, é sim filósofo, ainda que seja um mau filósofo. Aí eu tenho que discordar que eu disse isso. Eu nunca disse que aquele que não se conecta em nada com o mundo. Até o Olavo de Carvalho está falando do mundo. Ele vive no mundo e do mundo. Esse mundo de terraplanismo existe, você vê todo dia, né? O problema da violência do Estado está aí. A gente tem que ser consistente, a gente tem que ser coerente. Só que nós não somos divindades. A gente vai se contradizer. E na história da filosofia, o que vê é contradição. Não tem um filósofo ou uma filósofa que pensou exatamente a mesma coisa ao longo de toda a sua produção. Então eu não posso usar isso como critério. A lógica é uma ferramenta, vai dizer o Aristóteles, né? A lógica é um ferramentário da filosofia. A lógica é o órgão, né? Ferramentas para a filosofia. Mas ela não é a filosofia, ela é uma propedêutica à filosofia. Eu tenho que pensar logicamente, eu não posso ser irracional, eu não posso visar a contradição a todo momento. Mas se eu visar a clareza lógica a todo momento, o que eu acho que é impossível, a gente deixa de ser humano. Não tem como, acho que nem se quiser a gente vai dar conta de uma consistência. As filosofias boas têm uma certa consistência interna. Tem pressupostos dos quais a gente não abre mão. Ela não pode dizer A e B ao mesmo tempo a todo momento. Mas ela se serve da vida, da materialidade, aquele conteúdo material que a vida oferece para a gente elaborar racionalmente esse conteúdo. Aí eu posso falar de maus filósofos e bons filósofos. Um filósofo que ele propõe certas premissas, ele coloca nessas premissas a materialidade do mundo, constrói um argumento para tentar lidar com isso, e o raciocínio dele não faz o mínimo sentido. Filosofia ruim? É ruim? Eu critico e tento mostrar, ó, tá ruim isso aí, faz de novo.
Mas não conheço na história do Platão a, sei lá, o Achille Mbembe, a Angela Davis. Não há uma clarificação puramente lógica daquilo que está sendo dito. Porque a vida vai obrigar o seu esquema mental a se adequar ao mundo. E você vai gerar inconsistências. Então, uma filosofia que não tem inconsistência não existe. Olha o Frege, por exemplo. O Frege faz uma puta anotação lógica, lá vem o Russell, olha e fala, mano, tá errado. E o Frege fica puto, fica, né, se tá errado ou não, a gente usa a anotação do Russell, né, não a do Frege, mas o cara chuta a bola. Depois vem outro e fala, ó, tem problema aqui, tem problema aqui, tem problema aqui, deixa eu reformar aqui, aqui, aqui. É das inconsistências que a gente produz a filosofia, ou é delas que a gente continua produzindo. Porque uma vez que você acaba com as inconsistências todas, tá tudo certo, resolveu o problema, parou aqui o problema, não tem mais filosofia. Você já resolveu o problema, já é claro, acabou o problema, não tem mais problema, não tem mais filosofia. Satura, né? Porque uma vez que a gente resolveu os problemas, não precisa mais de filosofia, né? Resolveu o problema, acabou, vamos jogar videogame agora. A gente Show de esclarece os bola. problemas, a gente reflete sobre os problemas. Não sei, acho que a gente não resolveu nenhum ainda. A gente oferece formas de tentar resolver o problema. Hum. Mas os problemas estão aí, são clássicos. Os problemas da filosofia não estão resolvidos. E que bom, porque a vida humana não está resolvida, não acabou. Enquanto houver vida humana, enquanto houver ciência nova, mundo novo, estruturas novas de relacionar o corpo, o mundo e a vida, vai surgir outras questões. A bioética, por exemplo, o transhumanismo. Então a gente tem que propor outra filosofia, porque o problema virou outra coisa. O Platão já não me dá todas as possibilidades de entender o problema. Eu preciso do Sloterdijk. Eu preciso da Judith Butler. Então, aí o Ernesto está dando uma informação super importante. Obrigado, Ernesto. Sem você eu não consigo falar essas coisas. Mas o bom da filosofia é que enquanto houver vida humana, vai haver filosofia. Porque a vida humana não é universal e necessária. Ela não está pré-determinada. As formas de estrutura e de vida humana mudam. Então a filosofia tem que acompanhar os problemas que emergem dessas formas de vida. Então a filosofia nunca vai acabar, mas a ciência também nunca vai acabar. Enquanto a gente estiver pensando sobre as questões do mundo, a gente vai pensar filosoficamente, cientificamente, artisticamente. A filosofia é mais uma dessas atividades humanas que não tem fim. Só se o corona levar todo mundo. Aí acaba. Menos os mundos, porque os números, porque os números estão numa outra ordem. É o terceiro reino. Se que existem números, né, para números, acho que não. Acho que é isso, gente. Ó, estamos o quê? 9 horas já. Mas é verdade, já vai acabar. Bom, então É. acho que para concluir, né, agradecemos a todo mundo que assistiu até agora, né, e todos os enaltecedores da dúvida. Vocês se, puderam aproveitar muito do professor Diego, né, da fala dele, que é bastante assim próxima da gente. Ela, assim, a nossa ideia era justamente abrir, né, para o público acadêmico, claro. Ao professor Gilmar, agradecendo. Obrigado, Gilmar. Obrigado a E a todo gente só mundo tem a aí. Obrigado, agradecer Bruninho. mesmo. Obrigado. Imagina. Antes que corte, deixa eu dar um obrigado aí para todo mundo. Obrigado a você, obrigado ao pessoal do PET, o pessoal do Unicentro. Saudade de vocês todas e todos. Minha tosse não é corona, tá? O Bruninho já falou que ele conhece a tosse desde que ele me conhece. Eu esqueci de avisar no Quem... começo, mas... Meus amigos de infância e minha família também sabem que a tosse é ontológica, ou seja, ela faz parte do meu ser. E é isso. Obrigado, obrigado, gente. Saudade. Valeu. Quando precisar, estamos às ordens. E 25 segundos. se discordaram, que bom. Eu não sou gênio, nem grego e nem Deus. Então, eu vou errar um monte de coisa. E errei, mas espero que tenha instigado a reflexão aí. Obrigado pelo convite.
com certeza. E visitem E a página tchau. do Facebook do Pet. Até mais. Curtam aí o Valeu, Pet